Boa noite, boa noite. Primeiramente eu quero me apresentar. Meu nome é Noé Jorge. Logicamente, né? Uma vez professor, sempre a gente perde o nome e passa a ser professor. Então está aqui o professor Noé, de ciência e de matemática de vocês. Espero que nos demos muito bem, né? Então, sou professor de ciências biológica, de matemática, mas eu costumo dizer uma coisa. O professor, o professor, ele não só ensina, como também ele aprende. E eu tenho muito o que aprender com vocês e espero que a gente sejamos os melhores, além de professor e aluno, aluno e professor, e que sejamos muito bem conectados para que nós possamos aprender e darmos o nosso melhor. Então, hoje, na nossa aula de matemática, né? Seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos ver um pouco sobre a história da matemática. A história da matemática ela é muito, eu costumo dizer, antiga. Mas o bom da matemática é que o que foi é e sempre será. Que a matemática ela está conectada, ela está entrosada em tudo ou no nosso dia a dia. Em tudo que nós fazemos, ou quase tudo que nós fazemos, quem nós somos, o que fazemos, o que falamos, a matemática ela está impregnada. E tem muitas pessoas que dizem, mas eu não gosto da matemática, professor Noé. Por que eu não gosto da matemática? Porque a matemática é aquela coisinha chata, complicada. Não, a matemática ela não é complicada. A gente que não quer, quebrar o nosso, como diz os mais velhos, não vou quebrar minha cabeça com isso não. Mas a gente tem que colocar o tic-tac para funcionar, porque a gente tem que aprender. Até porque a matemática ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vivência, para onde a gente vai, né? Tudo que nós vamos fazer. Se você vai chegar, se você vai de uma cidade de um canto para outro, você vai pegar um ônibus. Geralmente você vai olhar o quê? A placa daquele veículo, daquele ônibus que você pega. Imagina o professor Noé tá lá no centro da cidade, lá no Recife, né? Centenas de ônibus passando, vai, vem, né? Uma mesma empresa, os ônibus das mesmas cores, o mesmo percurso, a mesma linha. Aí de repente eu vou dizer, e agora? Será que esse ônibus é gêmeo, é? Será que são todos iguais? Mas a gente sabe que cada ônibus daquele tem o quê? Tem um número lá, números e letras, e que a gente vai ali verificar o quê? O número, a placa do ônibus. Geralmente você compra uma moto, a sua moto tem o quê? Uma placa, né? Um veículo, um amigo, um filho. Então, os números estão presentes em tudo, né? De repente você chega no banco, numa caixa, na lotérica, enfim, qualquer agência bancária, e você vai sacar, né, seu dinheiro ali, que você aí, eu tô sabendo que você tirou a Mega Sena da virada, aí você diz meu cartão e vai apresentar o seu cartão, e o seu cartão vai ter o quê? Número da agência, número da sua conta, e daí você vai fazer o saque, aquele saque daquele tamanhão, e daí é aquela coisa extraordinária. É muito bom, né? Então, os números estão impregnados em tudo. E não parou não, né? De repente alguém manda um presentinho pra gente pelos correios, né? Aí o carteiro chega até a minha casa de que forma? Ele vai chegar lá, ele vai chegar de casa em casa batendo na porta? Não, ele já vai diretamente na sua casa e vai dizer o quê? Ah, vou tocar a campainha, ou vou deixar lá na caixinha de entrega o seu presente. Por quê? Porque sua casa
tem um número. E ainda mais, qualquer coisa, para qualquer dúvida, de repente você pega o quê? O seu celular. Olha para aí. E o seu celular, qual o celular que não tem o seu número? Né? Você, hoje em dia, todo mundo passa seu zap. Então, deixa eu passar seu zap, eu quero o seu zap, tal, aquela outra coisa e coisa tal. Mas é isso. Então, os números, eles estão conectados. Os números, eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vivência. CPF, sua RG, geralmente você chega num canto e diz assim, né? Nas repartições públicas, sua RG, talvez o indivíduo não queira nem ver tanto, né, a minha foto, porque geralmente as nossas RGs, nossas identidades, são pouquíssimas pessoas que gostam da foto dela. É isso? Parece que todos nós, no dia que tirou a foto para a identidade, parece que a gente estava com raiva da vida, porque ô fotozinha que não sai do jeito que a gente queria, viu? Mas bem, deixa para lá a foto. E o que se agrega a RG, o que se quer é o número da série que está ali. Assim como na carteira de trabalho, seu título de eleitor, você vai votar, tem a seção, né? Tem a zona eleitoral. Então veja como os números, eles estão o quê? Impregnados no nosso dia a dia. Então se a gente dizer, mas rapaz, é mesmo. E ainda mais, qual a minha estatura? Qual o meu tamanho? Né? Certo que o professor não é lá essas coisas altas, não. Tem um 1,68 m, sou baixinho. Mas cada um de nós temos o quê? Um número para nos especificar, para nos mostrar, né, o peso. Hein? Graças a Deus, estou aqui eu tenho 1,68 m, 20 centímetros e 68 quilos. Né? Então, tá batendo, tá bom. Pelo tamanho, né, no celular essas coisas, mas tá, ó, tá joinha. Então a gente tem peso, tem altura, tem a massa, o índice da massa corporal. Então tudo isso faz parte de quê? Da matemática que está presente no nosso dia a dia. Além de tudo, se a gente for questionar, a gente tem uma variedade de quê? De pessoas que compõem a nossa família. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, tios, avós. Se a gente for fazer a árvore genealógica da nossa família, a gente vai encontrar um número X de pessoas que representa a nossa família, aquele quantitativo. Então esses números, eles são específicos, eles são reais e fundamentais para que a gente possa conhecer. Então, professor Noé, quer dizer que a matemática está presente em tudo. Se não em tudo, mas em quase tudo. E é importante a gente gostar da matemática, porque a matemática são números, né? São calculados. Eu não sei se vocês sabem, mas cálculo, a palavrinha cálculo, significa pedra. Inclusive, né? Algumas pessoas, quando estão aí, tem pessoas que têm problemas de vesícula, aí algumas pessoas dizem assim, eu tenho pedra na vesícula. Aí um diz assim, olha o tamanho da pedra. Eu tô com uma pedra desse tamanho na vesícula. É a montanha de Passira, né? E outros dizem, eu tenho várias pedras na vesícula. Né? Então a gente tem, a palavra cálculos vem de pedra. E tem pessoas que não falam, eu tenho pedra na vesícula. Tem pessoas que falam, eu tenho cálculos na vesícula. Então, cálculo, pedra, cálculo. Mas de onde veio do latim essa palavra, esse significado pedra? Porque na antiguidade,
os antigos egípcios, os romanos, tá? Os gregos, na história da matemática, eles não tinham a noção de como usar matemática utilizando os cálculos matemáticos. E daí, imagina você, eu, um fazendeiro, que sou um criador de ovelha. Eu tenho milhares de ovelhas. E de repente, alguém, os meus funcionários, pastores que cuidam das minhas ovelhas, estão passando o pé pela mão. Né? Então, de manhã tira um montão de ovelha minha, leva para o pasto, quando é à tarde, sempre está faltando. Mas eles não tinham a noção de como isso poderia acontecer. E foi daí que surgiu um dos fazendeiros, né? Ele disse, ele não conhecia os números matemáticos para contar. Eu tenho uma ovelha, eu tenho duas, ou eu tenho três, ou eu tenho quatro ovelhas. Eles não tinham essa noção. Ao que este fazendeiro fez? Pegou um monte de pedras, tá? Um monte de pedras, e eles atribuíam fazendo o seguinte. Então ele ficou com um saquinho lá de pedras e ficou olhando na hora que o seu funcionário ia tirando as ovelhas. Então saía uma ovelha e ele atribuía uma ovelha uma pedra. Duas ovelhas, três. Eles não contavam. Para cada ovelha eles atribuíam uma pedrinha, tá? Mais uma ovelha, e mais uma ovelha, e mais uma ovelha, e assim sucessivamente. Quando era tarde, que as ovelhas, que o pastor chegava com as ovelhas, eles pegavam, colocavam. Aí o dono dizia, passa a ovelha, e ele dizia, essa pedrinha dessa ovelha. E assim sucessivamente. No final ele percebeu que ficaram 3, 4 pedras. Aí ele ficou procurando, cadê as ovelhas, as donas dessas pedrinhas? Aí o pastor olhou assim e disse, mas não, as mesmas que foram para o pasto voltaram agora, senhor. Aí o senhor disse, não, senhor, como é que de manhã saíram um monte e eu atribuí a cada ovelha uma pedrinha e ficou tudo certo. Agora entram e está sobrando 4 pedrinhas aqui, né, no meu saquinho que eu guardei aqui. Aonde é que estão essas ovelhas? Eles não sabiam, ou ele não dizia, aonde está as 4 ovelhas? Ele dizia, pedra, mas pedra, tem esse quantitativo aqui de pedra. Depois disso, foi que dá-se a noção, a junção de juntar os cálculos matemáticos. E que vão entrar aí os números naturais, que a gente vai aprender quem são eles, não é? Como utilizá-los eles e onde eles estão impregnados no nosso dia a dia. Então veja como é importante nós termos o conhecimento empírico fundamental da história da matemática para a gente saber que a matemática ela está presente no nosso dia a dia. Da mesma forma, os donos de animais, ovelhas, caprinos, suínos, equinos, eles atribuíam também, eles davam nó em cordas para cada animal que eles tinham. Então, se eu sou um dono de suíno, por exemplo, porcos, então eles não tinham noção de quantos porcos tinham, e eles pegavam uma corda e para cada porco eles davam um nó na corda, tá? Então, eles iam com uma forma hoje da gente dizer contar, atribuindo a cada porco que eles tinham, dando nozinho ali naquelas cordas. E daí eles sabiam como eles tinham um quantitativo para cada nó, cada animal ali presente. E daí a história da matemática vai se concretizando de uma forma dinâmica e conceptiva. Então veja como é importante a história e nós conhecermos e vermos
como os números estão presentes no nosso dia a dia. Então agora vamos responder uma atividade aonde vocês vão responder nesta ficha o nome de vocês, colocar a data de nascimento, inclusive a data de nascimento, o dia que eu nasci, né? O mês, o ano, veja que os números também estão presentes nesta modalidade, neste fundamento. Então vocês vão preencher a idade de vocês, tá? Então cada um vai colocar em números, apenas seu nome, que não vai ser em números, mas data de nascimento, número do seu telefone, pode ser do seu celular, pode ser fixo, certo? Número do seu CPF, se você não tiver, mas você pode criar 11 dígitos e atribuir. Pode colocar também o número da sua casa na fichinha que eu vou encaminhar para vocês, tá bom? O seu CEP é muito importante nós termos conhecimento e saber qual o nosso CEP. Muito importante isso, tá bom? Por exemplo, o CEP do professor Noé, aqui do meu município, é 55.730.000. Então vamos preencher e daqui a pouco mais uma aula. Beleza assim? Vamos lá?